Olá, sou o professor Éder Maier e vou começar as atividades nas videoaulas, né, como material auxiliar à nossa disciplina Tópicos Especiais do programa de pós-graduação em Geografia. Então sejam todos bem-vindos a esse canal de comunicação e espero ser breve, sucinto, né, para auxiliar vocês aí nas atividades propostas da aula 1. E nesse contexto, tá? Eu tenho alguns slides que já compartilho com vocês via Ava Furg e vou fazer então uma breve apresentação. Nesse contexto, pessoal, quando a gente encontra um produto cartográfico, né, num atlas, na internet, numa aula, a gente sempre se pergunta, né, o que tem nesse mapa? O que nós podemos procurar, investigar que caracterize aquela imagem como um mapa. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma representação espacial, né? É uma grande área daquela imagem contendo uma representação espacial. Mas se a gente for olhar com mais cuidado, né, nós podemos observar que tem diferentes técnicas de comunicação cartográfica. Existem diferentes técnicas que aquela pessoa que escreveu, aquela pessoa que utilizou a ciência cartográfica como comunicação, é, para que você tenha um conjunto maior de informações. Né? Isso começa lá com a produção do título, né, que geralmente está associado à dimensão da representação cartográfica ou à localização da representação cartográfica e o principal tema. Né? Então, pensar assim, os estados do Brasil, né? A hidrografia do Brasil, né? A cidade do Rio Grande. Então, esse título tem dupla função: localizar a área, né? Com o nome de um país, de um estado, de uma cidade e as principais características representadas dentro desse mapa. Bem como nós temos uma escala cartográfica, que é uma razão numérica entre o tamanho do papel, o tamanho da figura impressa, com a sua análoga na superfície da Terra. Né? E um sistema de coordenadas que localiza essa porção da Terra no planeta Terra, né? no planeta Terra. Então, para essa finalidade, nós utilizamos as coordenadas geográficas. Bem como nós podemos ler algumas toponímias, né, que representam nomes de locais, nomes de algumas feições, né, que vão estar em evidência nesse produto cartográfico. E não somente temos produtos cartográficos vetoriais ou imagens, né? Nós podemos ter representações temáticas, né? Como, por exemplo, a variação do número de população dentro das cidades, a variação do número da população por gênero, tá? Então, cada mapa também pode ter um tema que vai ser representado em cores, em gráficos, né? Em números, tá? De diferentes temáticas, seja ela da área ambiental ou humana. E quando você vai gerar um produto cartográfico, a primeira coisa que você tem que fazer é um planejamento. Tá? É pensar quem vai ler esse mapa, quem vai conseguir obter informações e como vai obter informações do seu mapa. E como que você vai reproduzir o seu produto cartográfico? Vai ser um meio digital? Vai ser em papel? Vai ser num papel A4 ou maior? Tudo isso você tem que pensar antes de gerar um projeto lá no QGIS, tá? Então, por quê? Porque isso vai estar associado ao volume de informações que você vai poder representar, tá? E utilizar diferentes técnicas
de comunicação cartográfica. Mas sempre você tem que pensar, o mapa ele tem que ser simples e objetivo. Não adianta você colocar muita informação, letrinha pequena, né, textos complexos e figuras de linguagens, né? Você tem que tem que ser mais objetivo possível, né? E adote um padrão. Então, se você vai pensar na sua dissertação, vai ter 1, 2, 10, 15, 20 mapas, tá? Esses produtos cartográficos devem adotar um padrão. E aqui no lado direito do PowerPoint, né, eu fiz um breve esquema que predomina nas produções cartográficas. Na parte superior, geralmente você tem o nome e o título, né, o nome e a temática do mapa representado, descrito no título, né? Na parte esquerda do mapa, então, você geralmente destina aí um enquadramento, né, para representar aonde que essa porção da superfície da Terra se localiza dentro do planeta, né? O Brasil no mundo, o Rio Grande do Sul no Brasil, a cidade do Rio Grande no Rio Grande do Sul, tá? Geralmente se usa esse tipo de enquadramento. Também tem que destinar um espaço para a legenda. Essa parte é bem importante para que a pessoa consiga ter o máximo de informação fazendo a leitura das suas cores, dos seus textos, né? E que evite o máximo de confusão na leitura do seu produto cartográfico. E você tem algumas técnicas de comunicação que não são obrigatórias, mas geralmente você tem nos produtos cartográficos. Que são logotipos, pequenos textos autoexplicativos, né, que são bem importantes para o leitor ter condições de ter o máximo de abstração do produto representado nesse mapa. E aí tem uns princípios básicos que todo mapa tem que ter, né? Um deles é a escala cartográfica, né? E é uma razão entre as dimensões no papel, né? Ou no virtual, com as dimensões no terreno, né? Você pode ter ali a divisão do D minúsculo para o D maiúsculo, o dividendo, que é o D minúsculo, ele está associado a uma medida no papel, uma medida na tela do seu computador. E a sua dimensão análogo no terreno, que é o divisor, que é o D maiúsculo, né? Então, a escala numérica, ela mostra essa proporção entre a representação cartográfica no papel e a sua dimensão real na superfície da Terra. E se tratando, tá, de escalas numéricas, nós podemos dizer que escalas grandes, né, eles são utilizadas para representar pequenas áreas, né? Então, e essas pequenas áreas possuem um grau de detalhamento bastante rico, né? Você consegue colocar bastante informações ou informações detalhadas no seu mapa. Já escalas pequenas, né, você tem uma área maior representada, mas você tem um maior número de generalizações se tratando das informações geográficas, né? Então, quando a gente compara, por exemplo, a escala de 1 para 25 mil com a escala de 1 para 50 mil, a 1 para 25 mil vai ser uma escala grande quando comparado para 1 para 50 mil. E a 1 para 50 mil é uma escala pequena quando comparado com 1 para 25 mil. Se os dois mapas possuem o mesmo tamanho e escalas diferentes, aquele que tem escala grande vai ter uma área menor na sua representação e com um número de informações geográficas muito maior. E uma escala pequena vai ter uma área representada maior, né? E, porém com maiores generalizações. E essa relação de escalas, né, ela se torna bastante variável
dentro da cartografia digital, porque a gente tem a ferramenta Zoom, né? Você tem o mesmo tamanho de tela, porém você pode aproximar e afastar o seu produto cartográfico e você está mudando a escala todo momento. Tá? Mas se você for pensar lá na produção do seu mapa no compositor de impressão, né, você vai ter que representar todo o município, ou todo o balneário do cassino, ou a praia. Você então já tem que definir lá no seu planejamento qual vai ser a sua escala cartográfica. E aí você tem que tomar um pouco de cuidado, né, quando você vai utilizar o banco de dados em outras escalas. Vou citar alguns exemplos bem corriqueiros, né? Você pega o mapa vetorial do Rio Grande do Sul, né, e projeta aqui numa imagem de satélite na costa na cidade do Rio Grande, e esse vetor é bastante grosseiro, né? Ele não coincide a linha de praia com o limite do estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque você tem escalas cartográficas diferentes, né? E aí a precisão associada a essas escalas cartográficas podem inserir um erro bastante grande nos limites das suas feições cartográficas. Tenta sempre obter as informações vetoriais, né, especialmente vetoriais, adequadas à sua produção cartográfica. E, se necessário, faça um ajuste na precisão desses limites dos vetores. Né? E não é muito aconselhado, é melhor você ter um bom produto cartográfico desde o momento que você importa ele para dentro do QGIS. Outra característica, né, do produto cartográfico é ter linhas, né, de meridianos e paralelos. Então, no eixo vertical, né, nós vamos ter projetado os paralelos e no eixo horizontal os meridianos. Que são linhas, né, que cortam de polo a polo, né, como por exemplo os meridianos. Né, um par de meridianos sempre divide o planeta em duas porções iguais, passando sobre os polos. E essas linhas do meridiano nós conhecemos por longitude. E as linhas paralelas, né, com a maior circunferência sendo no Equador e as menores circunferências em direção aos polos, né, nós conhecemos por latitudes. Mas o conceito de latitude, né, ele está associado ao ângulo formado entre qualquer ponto da superfície da Terra até a linha equatorial. Então, ele é uma medida em ângulo, né, entre qualquer ponto da superfície e o Equador. Sendo que ele varia de 0 no Equador até 90 graus no Polo Norte e de 0 graus a menos 90 graus até o Polo Sul. Já a longitude, ela é medida em ângulo, né, entre qualquer ponto da superfície e o meridiano de Greenwich. Né? Ele pode variar de 0 em Greenwich até 360 graus, né, no sentido oeste-leste, ou pode ter uma variação de 0 a 180 graus positivo no hemisfério leste e de 0 a menos 180 no hemisfério oeste. E esse sistema, então, de coordenadas, ele também está associado, né, às referências, né, também está associado a um sistema, né, de medida da Terra, associado a técnicas, né, de representação de uma superfície da Terra irregular, que nós conhecemos por geóide, numa superfície plana. Tá? Então, existem diferentes técnicas cartográficas para que a gente consiga fazer a representação do planeta Terra numa superfície plana. E para que um computador, né, que a gente vai estar utilizando para o processamento de dados digitais,
possam fazer a leitura, né, e a representação das feições cartográficas e do sistema de coordenadas, ele precisa ter um modelo geométrico que represente o planeta Terra. Esse desafio não é pequeno, né, porque a gente tem uma superfície irregular, né, formada especialmente, né, pela ação da força gravitacional sobre a superfície da Terra, sendo que a média do nível dos mares e né, sobre a superfície emersa nós conhecemos por superfície geoidal, né? A superfície, né, que nós medimos, né, com aparelhos de topografia ou que nós estamos pisando nesse momento, né, nós chamamos de superfície topográfica e um modelo geométrico, né, que é uma elipse, né, nós chamamos de superfície elipsoidal. Então, todas as representações dentro do QGIS, ou dentro de um software de cartografia digital, vai estar utilizando essa superfície elipsoidal para referenciar os dados vetoriais, matriciais, né, em sistema de coordenadas. Você pode acessar esse link do YouTube, né, para ver o real formato geoidal da Terra. É um produto aí, da medida da força gravitacional a partir de plataformas satelitais, tá? E ter mais informações do elipsoide de referência dentro do site do CIRGAS 2000, tá? Mas o que seria uma elipse, né? Seria um círculo deformado, né? Sendo que a menor dimensão tá no sentido norte-sul, porque você tem uma ação gravitacional e a rotação da Terra favorece seu abalamento equatorial, né? O peso do continente antártico e dos continentes do hemisfério norte fazem que a Terra seja abaulada, né? E sua menor dimensão está no sentido norte-sul e a sua maior dimensão está no plano equatorial, né? No sentido leste-oeste. Se a gente for ver lá no site do CIRGAS 2000, né, a gente vai observar que esse sistema de projeção, esse sistema de referência elipsoidal, ele é obrigatório para todos os produtos cartográficos nacionais. E ele utiliza como referência, né, o sistema geodésico de referência de 1980, né, que define o tamanho da Terra, que define o tamanho da elipse de revolução, tá? Que no seu semi-eixo maior, tá? 6.378.137 metros. Né? No seu semi-eixo menor, 6.356.752 metros. E na relação da taxa de deformação no sentido norte-sul para leste-oeste, nós temos uma taxa de 1 para 298. Tá? Então, no momento que você adota esse sistema 2000 como sistema de referência, você está adotando já toda essa produção, né, todo esse conhecimento científico associado à geodésia. Tá bem? E outra questão importante, né, dentro da cartografia é o sistema de projeção. Desde lá do ensino fundamental e médio, a gente já tem contato com o sistema de projeção, né, que são basicamente três, né? A cilíndrica, né, como por exemplo a projeção de Mercator, a plana, né, que é amplamente utilizado para as altas latitudes, né, para as projeções polares, e a projeção cônica, né, que é bastante apropriada para as médias latitudes. Como a gente está em latitudes médias, né, é bastante apropriado, então, a gente está utilizando aí as projeções cônicas, né, que possuem a menor deformação aí das nossas representações cartográficas. Bem como a projeção cilíndrica, tá, ela dá origem a um sistema de coordenadas
métricas cartesianas, que nós conhecemos como UTM. E eu vou mostrar para vocês, né, como que a gente configura e visualiza essas coordenadas métricas nas próximas aulas, quando a gente for estar trabalhando com QGIS. Tá? Mas elas são bastante importantes para quem vai estar utilizando algum tipo de mensuração de área, de distância. Ela é indicado utilizar aí essas coordenadas métricas, UTM. Né? Se você está fazendo representações temáticas, né, é muito mais comum e os leitores têm uma abstração mais fácil das coordenadas geográficas, né, latitude e longitude. Okay? Bom, sobre as próximas aulas, né? A gente tem um momento de tirar dúvidas lá no dia 26, das 20 horas até as 22, tá? E nesse mesmo dia eu vou estar postando a próxima aula, tá? Então vocês vão estar assistindo a aula de hoje ao longo da semana, né? De acordo com a disponibilidade de vocês, e podemos fazer aí um tira dúvidas na próxima quarta-feira, tá? É importante que vocês façam um agendamento prévio comigo e a gente pode se encontrar então nesses meios remotos.